Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso terceiro encontro do conteúdo Administração da Produção e Operações. Meu nome é Francisco Basílio, sou professor regente e, juntamente com os mediadores, somos os responsáveis pela condução deste conteúdo ao longo do módulo. Bom dia, boa tarde, boa noite a quem está nos vendo essa aula gravada. Primeiramente, quero dar as boas-vindas ao nosso aluno José Carlos Feitosa, que está aqui conosco na gravação, e lembrar que o objetivo desta web é apresentar uma visão geral do conteúdo que está disponível para vocês. Portanto, é fundamental que não só assistam às webs. Quem puder participar da gravação será sempre muito bem-vindo, mas acessar os conteúdos, os materiais que estão lá disponíveis na nossa plataforma Ser Connect. É importante que a gente entenda que o objetivo da web é juntamente fazer essa conexão com os conteúdos e juntamente com o material que está disponível lá na plataforma, vai ajudar vocês a ter um entendimento maior e melhor do conteúdo. Vou começar aqui a projetar minha tela. Vou desabilitar um pouco minha câmera. A nossa plataforma está com um pouquinho de instabilidade para melhorar a qualidade da gravação. Também gosto sempre de lembrar que temos uma ferramenta de apoio, nossa inteligência artificial, que nos ajuda neste processo de estudo. Não deixem de utilizar esta importante ferramenta. Nossos mediadores e eu, Francisco, estaremos sempre disponíveis para vocês para tirar alguma dúvida que porventura apareça. Também não deixe de nos contactar. Essa nossa web 3, de um total de 6 que nós vamos realizar. Eu sou Francisco, sou o professor regente que está conduzindo o conteúdo ao longo do módulo. Sempre gosto de colocar a nossa trilha de aprendizagem, a nossa trilha de conhecimento. Nós temos 4 unidades. Nós já tivemos a nossa primeira unidade, onde nós falamos um pouco sobre os conceitos gerais e alguns elementos que estão relacionados com a disciplina Administração da Produção. Falamos um pouco sobre a evolução do sistema. Falamos também sobre os grandes pensadores da época que influenciaram na forma como os produtos e serviços são produzidos. E falamos também da importância do sistema de produção em massa para uma mudança na sociedade como um todo. Na nossa segunda unidade, nós falamos sobre o sistema de manufatura. Nessa unidade de hoje, falaremos um pouco sobre padronização e qualidade. E na nossa quarto encontro, falaremos sobre layouts e métricas da produção. Essas são as 4 unidades previstas. Além delas,
teremos uma unidade que faremos uma revisão geral de todo o conteúdo apresentado e teremos também uma web que falaremos sobre exercícios relacionados ao conteúdo. Vamos fazer uma pequena revisão sobre o que foi comentado no nosso segundo encontro. No nosso segundo encontro, falamos sobre os sistemas de produção. Gosto sempre de lembrar que o conteúdo da administração da produção é um conteúdo que engloba várias áreas. Então, na aula passada, nossa web passada, nós falamos sobre um conteúdo chamado PCP, Planejamento e Controle da Produção, que existe no curso de Engenharia. Existe uma disciplina específica, um conteúdo específico chamado Planejamento e Controle da Produção, onde a gente aprofunda mais esses conceitos relacionados ao tema. Mas a disciplina da administração da produção, ela é uma disciplina que ela toca, que ela perpassa por várias áreas. E aí, uma das áreas que ela se influencia é a área de planejamento e controle da produção. Então, falamos um pouco sobre o que é um PCP, qual a importância do planejamento e controle da produção. Falamos também da programação e do controle da produção, ou seja, qual a importância que há quando a gente faz uma programação do que vai ser feito e quando vai ser feito, já que a gente assume compromissos com clientes, é importante que a gente faça as solicitações demandadas por ele. E falamos também sobre a relação que há entre o PCP, Planejamento e Controle da Produção, e os sistemas produtivos. Também falamos um pouco sobre a medição de desempenho, um conteúdo que é estudado há 100 anos, que é o estudo de tempo e movimento, mas que até hoje ele é fundamental, que é entender o tempo que as pessoas levam para produzir algo, ou para fazer uma etapa de um processo, por exemplo, e que movimento eles fazem. E falamos também de uma ferramenta chamada OEE, que é uma ferramenta de controle de eficiência produtiva. Finalizamos falando um pouco sobre o sistema Toyota de produção, falando em linhas gerais o que é, como pensa o sistema Toyota e como é a lógica do pensamento enxuto, ou seja, o sistema Toyota vai de encontro ao sistema em massa que era o que vigia o vigente naquele momento. Então, o sistema de produção enxuta ele vem para quebrar esse paradigma de sistema de produção em massa. Hoje, via de regra, quase todas as empresas utilizam algum conceito relacionado à produção enxuta e mescla esse conceito de produção enxuta com o sistema de produção em massa também. Para esse nosso terceiro encontro, nós vamos falar um pouco sobre o que é um processo padronizado, a importância que temos que ter em um processo padronizado. Falar também sobre as etapas de padronização.
E como a administração da produção é um conteúdo, é um tema que tem contato com vários outros temas, hoje a gente vai falar um pouco sobre essa questão da qualidade, da gestão da qualidade, sobre norma ISO e sobre algumas ferramentas que estão relacionadas com ele. Lembrando que também temos um conteúdo específico direcionado para a área de qualidade. Bom, em linhas gerais, são esses os temas que estão previstos para serem abordados neste nosso terceiro encontro. Quando a gente fala de padronização, a gente tem que entender que a padronização ela vem como uma estratégia para manter uma empresa competitiva em relação ao mercado que ela atua. Se a gente tem um mercado cada vez mais exigente, se a gente tem um ingresso cada vez mais forte de concorrente, é preciso que a gestão tenha, de alguma forma, os seus processos padronizados. Quando a gente padroniza, ou seja, quando a gente entende todos os processos e sabe o que cada etapa executa, a gente consegue enxergar todo o processo produtivo, ou toda a cadeia produtiva, melhor dizendo, e o aperfeiçoamento que a gente consegue fazer baseado nos elementos que nós temos que analisar quando nós sabemos já que estão padronizados. Ora, se eu, enquanto cliente, vou a um restaurante ou vou a uma lanchonete do tipo fast food e já sei, quando eu pedir o sanduíche tal, eu já sei o que é que ele vem, isso se deve a processos bastante padronizados que acontecem independente de quem os executa. Então, a partir do momento que eu tenho uma padronização dos meus processos, eu consigo, de alguma forma, ter uma melhor gestão deles. E a qualidade que eu espero atingir, ou que eu preciso atingir desse mundo cada vez mais competitivo, como eu falei anteriormente, faz com que essa faz com que essa qualidade seja atingida. Então, a padronização tem uma relação forte com a competitividade que nós temos, tem uma relação com a capacidade de enxergar e de aperfeiçoar esse processo, já que eu sei que esse processo ele precisa ser padronizado para que eu entenda e para que eu consiga fazer com que ele aconteça cada vez melhor. E também tem uma relação com qualidade. Então, padronização tem que estar presente sob essa ótica. Quando a gente está falando de padronização, é importante a gente entender que essa padronização ela vai acontecer nas atividades que estão relacionadas ao processo. Então, se eu falo de padronização, eu preciso saber quais atividades a empresa executa, quais atividades são necessárias que a empresa execute para que esta minha padronização faça sentido. Então, eu tenho uma atividade relacionada à gestão de pessoas. Nós, né, que somos contratados para executar determinada etapa. Então, eu preciso entender que essa atividade de gestão de pessoas, ela vai trazer um olhar de harmonização das necessidades. Ora, eu, enquanto gestor, eu preciso entender que expectativas essas pessoas têm quando estão trabalhando no local onde eu trabalho. Se eu sei quais são as expectativas, se eu sei quais são as necessidades, eu consigo mapear e entender melhor esta atividade de gestão de pessoas.
Mas, fundamentalmente, a gestão de pessoas está relacionada com harmonizar essas necessidades. Outra atividade que está relacionada nas organizações são as chamadas atividades mercadológicas ou as atividades ligadas à comercialização. Essa relação que há entre aquilo que o cliente busca com aquilo que eu consigo produzir. As atividades de marketing também estão inclusas nessas categorias, ou seja, a atividade mercadológica ela vai englobar atividades comerciais, a área comercial, a área de vendas, a área essa relação que há entre a empresa e o cliente e a sociedade, como também a área de marketing. A área de marketing também é uma atividade que está relacionada nisso aí. A gente tem também a atividade da logística, que aí está relacionada à movimentação de materiais. Ou, como a gente fala na engenharia de produção, ao fluxo da produção. E aí, quando eu falo da atividade logística, eu estou falando de matéria-prima, eu estou falando de materiais que são utilizados ao longo do processo, eu estou falando de estoque, estou falando de transporte do produto acabado, ou seja, toda e qualquer movimentação relacionado ou relacionada àquilo que vai ser produzido, a gente está dizendo que é uma atividade logística. É uma atividade que também está presente nas organizações. Seguindo ainda com as atividades, nós temos as atividades contábeis. As atividades contábeis, pessoal, estão associadas a tudo que tem relação com custo. Ou seja, movimentou recurso financeiro, gerou despesa. A gente está falando de atividade contábil. É ela, atividade contábil, que vai dar apoio, ou como a gente diz, vai dar o suporte nas ações da empresa. Por exemplo, a empresa precisa aumentar a sua capacidade produtiva, mas para isso ela vai ter que fazer um investimento financeiro porque ela vai aumentar, por exemplo, o quantitativo de pessoas, ou seja, vai contratar mais gente. Essa solicitação envolve a área contábil, porque ela é que vai, em última análise, aprovar o recurso financeiro para isso, mas ela também envolve atividade de gestão de pessoas, ela também envolve a área comercial, porque a área comercial precisa saber se pode aceitar um pedido maior de um cliente baseado nessa nova necessidade produtiva. Observa que essas atividades, apesar de elas terem nomenclaturas diferentes, e precisa ter para a gente entender, né, cada atividade de forma separada, mas elas não trabalham de forma separada. Elas precisam estar em sintonia. Então, a atividade contábil ela vai auxiliar no planejamento de ações futuras para saber se aquilo que eu estou pensando eu vou conseguir realizar. Porque em algumas situações, pessoal, não vai conseguir. E a área contábil vai dizer, olha, a gente não tem caixa para contratar mais 50 pessoas. E aí a área comercial vai dizer, mas eu preciso aceitar esse pedido desse novo cliente, porque esse cliente era um cliente que era do meu concorrente e eu estou conseguindo trazer esse meu concorrente aqui para comprar da gente. Observa quantas possibilidades ou quantos fatores precisam ser considerados quando a gente está falando de investimento financeiro. Então eu preciso entender essa lógica de que para cada ação realizada por uma atividade, ela vai ter um impacto positivo ou não em outra atividade. E essas atividades elas precisam se relacionar, elas precisam conversar. E nós temos também a atividade de produção, que é a atividade que vai, de fato, realizar aquilo que está previsto. É a atividade de produção que eu vou transformar essas matérias-primas
em produto ou em um serviço. Elas não são, a gente não pode dizer que a atividade de produção é a mais importante. A gente tem uma tendência a dizer que a atividade de produção ela é mais importante. Mas ela é aquela que recebe o apoio das demais para que ela de fato aconteça. Então, no material de vocês, tem uma imagem muito interessante que dá para a gente entender de uma forma mais didática o que, o que estamos conversando sobre agora. Ó. Olha que interessante. A gente volta para aquela imagem que a gente sempre diz que na produção sempre tem. Ó. A gente tem uma entrada, são recursos humanos e recursos físicos. Esses recursos eles vão alimentar um processo, ó, mas antes de chegar nesse processo eu tenho recursos humanos e recursos físicos. Eu tenho outros inputs, aí entra informação, aí entra matéria-prima, tudo que é necessário que alimente o sistema para que este sistema de fato aconteça. E eu tenho aqui ó, o processo de produção. Observe que esse processo de produção está no centro, porque ele precisa receber apoio, precisa receber suporte de outras áreas. Então, a atividade de logística vai apoiar o processo de produção? Sim, a partir do momento que a logística controla estoque, a partir do momento que a logística fica alimentando o sistema com matéria-prima e com movimentação de material, tanto material a ser transformado como material em transformação e também o material de produto acabado, ele vai apoiar o processo produtivo. A gestão de pessoas vai apoiar o processo produtivo? Sim. Eu posso ter uma necessidade, por exemplo, de abrir um terceiro turno, e aí eu preciso envolver a área de gestão de pessoas, porque essa área de gestão de pessoas é que vai montar toda a infraestrutura para isso, de alimentação, em alguns casos de transporte, e em alguns outros casos de repouso, ou seja, tudo que envolve as pessoas, a gestão de pessoas vai estar envolvida. A área contábil vai apoiar a produção, sim, como eu falei anteriormente, a área contábil é que é. Eu costumo dizer que a área contábil é quem solta o dinheiro, ou quem, antigamente se dizia quem assina o cheque do recurso necessário para que a produção ocorra. E a área de marketing, a área mercadológica também apoia a produção, porque ela é que vai alimentar a produção com elementos que serão produzidos. Ela é que vai dizer, ó, vai precisar fazer isso, vai precisar mudar a embalagem, porque a área de marketing fez uma campanha e fez uma embalagem diferente, então precisa mudar essa embalagem. É a área de marketing que vai apoiar a produção também. Observe, pessoal, que todos esses elementos eles estão relacionados porque eles têm um objetivo final, que é o produto. Todo esse processo, todo esse processo de recursos humanos, recursos físicos, entrada de produtos, todo o processo de produção, a atividade de logística, a atividade contábil, a atividade de pessoas, a atividade mercadológica, a atividade de marketing, eles trabalham, né, ou eles existem porque a gente precisa entregar um produto. Ponto. Nosso papel principal é entregar um produto. É para isso que existe toda essa estrutura, todo esse sistema e esse processo produtivo relacionado a ele. E aí a gente caminha um pouquinho mais e fala um pouco sobre a padronização. A padronização é entendida ou pode ser entendida como uma oportunidade
partir do momento que eu tenho uma padronização, eu consigo atingir melhorias em qualidade, ou seja, eu consigo refinar o meu processo, porque eu já sei como é que o meu processo acontece, eu já sei como é que ele é, como é que ele ocorre, e essa padronização me ajuda a entender em que ponto eu consigo fazer melhor. E aí eu vou também atuar na redução de custos, porque a partir do momento que eu melhoro a qualidade do meu produto, eu reduzo o meu custo, porque aquele meu produto vai estar mais bem elaborado, mais bem feito, mais bem acabado e, consequentemente, o risco de eu refazer esse produto vai diminuir. Então, há uma redução de custo. Eu elimino os desperdícios, ou seja, o retrabalho, o refugo, ou fazer novamente algo que já havia sido feito. Eu consigo cumprir melhor os prazos. Ora, se eu tenho um cliente que me comprou 10 unidades, essas 10 unidades eu faço e faço bem feito, esse meu prazo acordado com esse meu cliente vai ser cumprido. Ainda sobre padronização, esse termo se refere ao ato de estabelecer padrões. A gente sempre fala de padronização como algo positivo. Se eu estabeleço um padrão, ou seja, se esse padrão ele já é conhecido, eu estou fazendo algo padronizado. Lembrar sempre que a padronização é o meio utilizado para se obter melhores resultados. A gente sempre diz que a padronização é algo relativamente simples, mas às vezes o simples é o mais difícil, porque a gente, enquanto empresa, padroniza, mas quem de fato diz se o padrão está em atendendo ou não é o cliente. Então, a padronização ela é algo que a gente, enquanto empresa, estabelece, sim, mas a qualidade final do produto é definida pelo cliente. Por isso que essa padronização ela tem que estar alinhada à necessidade do cliente, aquilo que o cliente entende que é importante. Outro termo utilizado quando a gente fala de padronização é o termo normalização. Quando a gente fala que o processo está normalizado, a gente está dizendo que o processo está aplicando padrões. Muito interessante quando a gente estuda que alguns termos que a gente utiliza na nossa vida pessoal, no conteúdo do estudo, ou na origem da palavra, esse termo não é necessariamente aquilo que a gente fala. Então, o termo normalização está relacionado com aplicar padrões. Outro termo interessante é quando a gente fala de método. Quando a gente diz que existe um método, a gente está dizendo que existe um caminho, existe uma forma de se atingir uma meta ou um objetivo. E quando a gente fala que algo é metódico, a gente está dizendo que o metódico é uma operação que segue métodos. E às vezes a gente diz, essa pessoa é metódica no sentido negativo, né? Mas na engenharia de produção, metódico é algo que tem um método, que segue um método. Então, na produção, na engenharia, algo metódico não é algo ruim, é algo positivo.
E aí, no material de vocês, existe uma tabela que apresenta alguns termos muito utilizados na área, que eu coloquei, que eu achei interessante a gente falar um pouco sobre. Observe que tem um termo, o termo em português, existe a sua definição, existe um termo em inglês, porque em muitas empresas esses termos são utilizados em outro idioma, e existe também o termo em japonês, porque muitas empresas utilizam o termo japonês quando quer relacionar algum tema. Então eu tenho para a palavra padrão, em inglês a gente chama de standard, algo padrão é algo que é standard, e em japonês a gente diz que é Ryojun. Ryojun, que tem relação com o sistema Toyota de produção, com o pensamento enxuto, quer dizer que é algo que está no padrão. Se eu estou falando de padronização, em japonês a gente diz que Ryojunka. Observe que padrão em japonês é Ryojun, e quando a gente adiciona o K, Ryojunka, a gente está falando que é uma padronização. Então, para cada termo, e é interessante essa tabela que tem no material de vocês, para cada termo existe a sua definição, ou seja, existe o que quer dizer esse termo, e existe essa mesma palavra, esse mesmo termo em inglês, porque tem empresa que trabalha com a nomenclatura em inglês, e existe empresa que trabalha com a nomenclatura em japonês, sobretudo as empresas que utilizam mais fortemente o sistema Toyota de produção, que é de origem japonesa. A gente está falando um pouquinho de termos, né, da relação que há entre esses termos e os processos produtivos, e aí a gente caminha para outro elemento muito utilizado, sobretudo na área de qualidade, mas não apenas na aula de qualidade, que é uma ferramenta chamada ciclo PDCA. Essa ferramenta ciclo PDCA, ela funciona em 4 etapas, por isso que o nome é PDCA, que é o P de planejamento, ou seja, o PDCA, a primeira parte é o planejar, e esse planejar está relacionado com estabelecer um objetivo ou uma meta, e a partir deste desenvolvimento de objetivo de meta, eu vou desenvolver um método, olha aí a palavra método que a gente já falou anteriormente, para que através desse método eu consiga alcançar o objetivo que eu havia pensado anteriormente. Então, no PDCA, a primeira parte, que é o P, eu vou planejar, ou seja, eu vou pensar o que é que eu estou identificando que poderia melhorar, que não está acontecendo como deveria. E a partir daí eu vou estabelecer um, um método, e a partir deste método, para desenvolver algo, eu vou alcançar o meu objetivo e, consequentemente, a minha meta proposta. Então, a primeira parte do PDCA é o P, depois eu vou para a parte do, né? Observe que o PDCA é um acrônimo, PDCA. O do em inglês quer dizer executar ou fazer. E é nesta etapa do fazer, que eu vou, de fato, executar, eu vou operacionalizar aquilo que eu planejei anteriormente. Então, primeiro eu vou planejar, depois eu vou executar, ou seja, eu vou pôr em prática, né, para saber se de fato vai acontecer mesmo. Depois eu vou verificar, que a gente chama fazer o check, ou monitorar, para saber se aquilo que eu executei
de fato está acontecendo e para saber se ele está sendo eficiente, que é o C. E a partir dessa verificação, a partir dessa checagem, deste monitoramento, eu vou atuar. Caso eu entenda, caso eu enxergue, caso eu perceba que o meu monitoramento está me mostrando algo que eu não queria que aparecesse. Então eu planejo no plano, eu executo no do, eu verifico no check e eu atuo, ou ajo, caso seja necessário. Essa imagem aqui, pessoal, ela representa bem como é que funciona esse ciclo PDCA. Observe que ele não tem fim, então planejei, estabeleci uma meta, depois dessa meta eu vou pensar nos métodos que eu vou utilizar, e aí eu vou treinar as pessoas nesse método, né? Se eu estabeleci um método, eu preciso que as pessoas entendam aquilo que eu estabeleci, que eu criei. E depois dessa educação, elas vão executar. Ou eu vou executar. Posteriormente, eu vou verificar esses resultados. Será que está indo bem? Será que não está? Esse meu monitoramento é fundamental, porque esse meu monitoramento vai servir de matéria-prima para alimentar a minha próxima etapa, que é o agir, o atuar. Eu só vou agir ou atuar se o meu monitoramento demonstrar ou indicar que vai precisar da minha ação. Quando a gente fala do ciclo PDCA, é uma ferramenta simples, barata, gente, gratuita, né, na verdade. É uma ferramenta que é utilizada até hoje, antiga, acho que tem uns 200 anos, mais ou menos 300 anos, eu acho. É, e até hoje é utilizado e é muito simples. A gente pode utilizar o PDCA também na nossa vida. Algo que a gente precisa mudar, ou seja, algo que a gente vai estabelecer uma meta, a gente vai criar ou vai pensar como a gente vai atingir essa meta, a gente vai executar isso que a gente está pensando e a gente vai ficar monitorando para saber se esses resultados estão sendo atingidos. E aí, caso sim, ótimo, eu já passo para a próxima meta. Caso não, eu vou atuar, eu vou agir, como a gente fala no inglês, a gente act para fazer com que ela de fato aconteça. Quando a gente fala, pessoal, do ciclo PDCA, a gente está falando do ciclo de melhoria contínua. Melhoria contínua é fazer cada vez melhor. Por que eu preciso fazer cada vez melhor? Porque a gente falou lá atrás que a competitividade nas organizações é muito forte. Só vai vencer, só vai ficar no mercado aquelas que estão com seus processos cada vez melhores. E eu só posso saber se eu estou cada vez melhor se eu, primeiro, souber qual é o meu processo, e segundo, atuar dentro de uma lógica de enxergar pontos a serem trabalhados melhor. Consequentemente, eu vou ter uma eficiência produtiva e meus resultados serão melhores. O ciclo PDCA também é utilizado como uma forma de manutenção. Ora, se eu estou com o meu processo extremamente coordenado, o PDCA vai fazer essa manutenção e vai trabalhar com o que a gente chama de previsibilidade de resultado. Ora, se eu sei que o meu processo está indo bem, eu já posso pensar em entender quais são os resultados esperados para o meu processo, porque eu sei que eles estão indo bem. A ferramenta do PDCA é uma ferramenta muito importante e é bastante utilizada. A gente está falando de uma ferramenta
PDCA, a gente falou de padronização e a gente precisa entender um pouco quais são estas etapas de padronização, ou seja, que caminho eu preciso percorrer para chegar a um processo de padronização. Então, se eu estou falando de padronização, a primeira etapa é definir. Vou escolher o sistema, o processo ou operação que vai ser padronizado. Escolhi que eu vou padronizar a abertura da lata. Esse é um processo de abertura da lata e eu vou padronizar como se abre uma lata. E eu vou entender quais são as necessidades de se realizar essa padronização. Por que eu escolhi a abertura da lata? Se o processo de abrir uma lata é um processo que está impactando no meu sistema global ou nos outros processos, ou seja, eu vou atribuir um critério de escolha para aquele ali. A gente não pode esquecer que o processo de padronização é um processo de simplificação. Dada a escolha de um determinado processo ou operação, eu vou tentar torná-lo mais simples. Porque em muitas situações, os processos que não estão padronizados são processos que têm um grau de complexidade que não necessariamente precisavam ter. Defini o padrão, agora eu vou comunicar o padrão. Essa comunicação no padrão é um documento que vai ser escrito de forma clara e objetiva esta padronização. Quem vai fazer, por que vai fazer, onde vai ser feito, qual o resultado, muito importante, qual o resultado esperado. Se é abrir a tampa, qual é o resultado esperado? Ter acesso ao produto, né? Eu não especifiquei qual era o produto, mas abrir a tampa é porque vai me possibilitar o acesso ao produto. E é muito importante, pessoal, nessa etapa do processo de comunicação de padrão, ou comunicar o padrão, que as pessoas envolvidas sejam comunicadas. Parece óbvio, né? Mas às vezes não é. Então, se eu estou estabelecendo um padrão, eu preciso comunicar a padronização às pessoas que estão envolvidas nesse processo de abrir a tampa, por exemplo. Depois que eu comuniquei, então eu defini o padrão, comuniquei o padrão, eu agora vou estabelecer a adesão ao padrão, ou seja, aqui é uma etapa de convencimento. Trazer o operador para junto, explicar para ele o benefício disso daí e dizer a importância da padronização para ele. Então, se eu escolhi uma atividade de abrir tampa e eu, Francisco, sou o responsável por fazer essa operação, eu preciso entender por que a minha etapa foi escolhida, para não achar que eu tenha sido escolhido como uma forma de punição. Em alguns casos acontece isso, mas porque esta etapa é importante e precisa ser simplificada para ajudar os outros processos. Então, na etapa de adesão, é a etapa de convencimento, é a etapa que eu vou destacar os motivos, os benefícios da padronização e da escolha daquela etapa para o meu processo. Fiz todas essas etapas e agora que eu estabeleci a adesão, ou seja, agora que eu estabeleci o convencimento da importância da padronização desta etapa, eu vou agora monitorar. Ou seja, vou saber se aquilo que eu fiz está valendo a pena. Ou, como a gente diz no ciclo PDCA, eu vou fazer o check. Vou ver se as metas estabelecidas estão sendo alcançadas,
se o processo ele se aperfeiçoou, né? Ou seja, se tudo que eu pensei antes, de fato, está acontecendo. Que a gente chama de monitoramento da eficácia da padronização. Porque o objetivo dessa padronização é que esse processo ou essa etapa do processo seja mais eficaz. E aí eu vou monitorar. E aí eu vou, a partir desse monitoramento, eu vou aperfeiçoando esse processo. No sistema Toyota de produção, também há esta padronização, né? Ou seja, mais do que nunca, mais fortemente no sistema Toyota de produção, é muito padronizado, tudo no sistema Toyota é extremamente padronizado, eles obedecem algumas regras que são utilizadas em muitas organizações também. As operações na Toyota seguem uma sequência de execução previamente definida, ou seja, se estou entrando na Toyota hoje, eu vou saber previamente qual é a sequência da execução. Vou pegar a lata, vou girar a lata, vou usar a mão esquerda para segurar a lata e vou usar a mão direita para abrir a tampa da lata, por exemplo. No meu caso, que sou canhoto, seria o contrário. Mas as pessoas que não são canhotas, que são destros, eles vão fazer esse procedimento. Então, na Toyota, você já entra sabendo disso aí. Já é uma premissa. Entre as operações do processo de produção, é desenvolvida uma relação fornecedor e cliente, ou seja, eu estou abrindo essa lata para alguém, porque alguém vai usar depois de mim. Eu sou o fornecedor e quem vem depois de mim é o cliente. Ao passo que quem me entregou a lata foi meu fornecedor, porque eu fui cliente desta pessoa. Observe que os processos são conectados. O fornecedor é sempre a operação atual e o cliente é a operação que vem depois. Esta relação precisa acontecer para eu saber, eu enquanto operador, o que é que deve ser feito e por que deve ser feita determinada operação, porque existe um cliente que está esperando, por exemplo, que isso ocorra. Na próxima etapa, ou na próxima regra, como o sistema fala, eu vou criar uma linha de produção padronizada, partindo do pressuposto de que você trabalha em uma fábrica, por exemplo. Mas, se for na área de serviços, é a mesma coisa também. Existe uma linha de produção no serviço também. Nessa etapa, nessa etapa 3, ou nessa regra 3, eu vou dizer por onde este produto vai caminhar. É importante para a Toyota entender esta rota de fabricação, porque ela vai identificar os possíveis gargalos, ou seja, as possíveis restrições que nós temos dentro de um processo produtivo. A próxima etapa, ou a próxima regra, que a gente chama de regra 4, é a regra de explicar como essa melhoria do processo vai ser alcançada. E essa regra, pessoal, é a regra do treinamento. Na Toyota, todos os treinamentos são padronizados, todos os níveis hierárquicos são treinados, porque o objetivo do sistema Toyota, que a gente falou lá no nosso encontro passado, é que o operário ele consiga identificar e solucionar os problemas. Para que ele identifique os problemas, ele precisa ser treinado. Para que ele resolva, ele também precisa ser treinado. Então, a regra do treinamento é uma regra fundamental no sistema Toyota. Todos são treinados. Importante lembrar que a padronização no processo de produção permite que as empresas elas tenham uma melhor visualização, que elas enxerguem melhor o seu processo de fabricação.
e como essas operações são de fato executadas. Então, a partir do momento que eu padronizo, eu consigo enxergar em que etapa cada operação está acontecendo e entender para aquela etapa o que é que precisa acontecer para que ela seja bem executada. Outro conteúdo que está presente neste nosso terceiro encontro é um pouco sobre, falei para vocês, ia falar um pouco sobre qualidade e em linhas gerais que a gente vai falar, porque existe um conteúdo específico para tal, é um pouco sobre a norma ISO, que é muito falada, muito conhecida. A norma ISO está relacionado com a qualidade. Ela é uma empresa com base na Suíça, que ela é responsável por elaborar todas as normas que a gente chama norma ISO. O objetivo da ISO, pessoal, é qualidade, né? Melhorar os índices de qualidade. A norma ISO é um conjunto de normas que tem o objetivo de orientar as empresas para gerenciar e implantar sistema de qualidade nas organizações. Então, quando a gente diz que uma empresa certificada na ISO, eu estou dizendo que essa empresa ela passou por um processo de auditoria, ou seja, outras pessoas entraram na empresa e foram visitar e foram entender como é que a empresa funciona e a partir daí implantaram um sistema de qualidade nas organizações. Aqui no Brasil, quem representa a ISO é a ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. É ela que é a representante legal da ISO no Brasil. Ainda falando um pouco sobre qualidade, existem alguns conceitos que utilizamos na área de qualidade. Esses conceitos, eles ajudam a gente a entender o processo melhor. Então, quando a gente fala de qualidade dentro de uma gestão de qualidade, está sendo até redundante, a gente está dizendo que qualidade é a capacidade de satisfazer um cliente na prestação de um serviço ou de um produto. Então, quando a gente diz que um produto é de qualidade ou que um produto tem qualidade, eu estou dizendo que aquele produto ele está atendendo à necessidade de um cliente. Outro termo utilizado também na área de qualidade é o sistema de gestão da qualidade. E esse sistema são atividades pelas que as organizações identificam objetivos para que os seus processos e os recursos utilizados eles sejam alcançados. A gente chama isso de sistema de gestão da qualidade. Suporte na área de qualidade está relacionado ao apoio da alta direção na área de qualidade. Não existe nenhum sistema de qualidade, ou seja, não existe nenhuma norma implantada que toda a empresa esteja participando, ou seja, é fundamental a presença de todos os envolvidos da alta direção para validar essa lógica da qualidade. Qualidade também se relaciona com pessoas, não se faz qualidade sem que o recurso humano esteja presente e atuante, porque na prática, quem vai fazer com que o sistema aconteça são as pessoas. Parte fundamental dentro de um processo de qualidade.
Competência está relacionado com capacidade de realizar atividades. Então, na qualidade, quando a gente diz que fulano é competência ou tem competente, é competente, a gente está dizendo a gente está dizendo que esta pessoa ela é capaz de realizar uma atividade. A atividade pelo qual ela está ela está predisposta a fazer. Conscientização está relacionado com entendimento, ou seja, o que as pessoas entendem sobre determinado objetivo da empresa. Conscientização está relacionado com a capacidade de entender, do entendimento. Alguns princípios que estão relacionados com a gestão da qualidade. O princípio primeiro é o foco no cliente. Todo o processo de gestão da qualidade tem o foco no cliente. É este o objetivo maior de um sistema de gestão da qualidade. Claro, eu preciso focar no meu cliente porque a qualidade, na verdade, quem percebe não sou eu, é ele que vai utilizar o produto, né? A qualidade, a gestão da qualidade também está relacionada com o engajamento das pessoas. É outro tema muito importante, é gestão da qualidade e engajamento de pessoas. Outro princípio é abordagem do processo. Eu preciso entender qual é o meu processo, eu preciso entender os resultados dos meus processos, porque é a partir desse entendimento que eu vou identificar as falhas e, consequentemente, a melhoria no desempenho. Melhoria está relacionado com novas oportunidades e tem sempre um lema que é fazer hoje melhor do que eu fiz ontem. Isso é o lema da melhoria. Fazer hoje melhor do que eu fiz ontem. E outro princípio fundamental na gestão da qualidade é o princípio da tomada de decisão com base em evidência, ou seja, todas as minhas ações, todas as minhas decisões precisam ser fundamentadas, precisam ser baseadas em avaliação de resultados. Não é no achismo. Qualidade não trabalha com achismo. Qualidade trabalha com evidências. E aí existem várias ferramentas, pessoal, que estão relacionadas com gestão da qualidade, tá? Uma delas é uma filosofia chamada Six Sigma, muito conhecida, foi desenvolvida pela Motorola, está relacionada com a eliminação das variabilidades do processo, ou seja, quando eu utilizo a ferramenta Six Sigma, eu estou sempre pensando na melhoria contínua. Se eu estou pensando na melhoria contínua, consequentemente aumenta o meu nível de satisfação do cliente. Six Sigma tem foco em eliminar totalmente defeitos e falhas no meu processo. Ela utiliza uma base estatística que vai relacionando o desvio padrão em relação à especificação. E aí, quanto menor esse meu desvio padrão, ou seja, quanto menor as inconsistências, maior é o meu valor de Six Sigma. E essa variação faz com que a minha qualidade melhore. Então, quanto menor a variação, melhor eu estou fazendo o meu trabalho. Se é para fazer um produto que tem que ter um metro de comprimento, quanto mais próximo eu faço 1000 produtos com 1 metro, melhor. É essa a lógica
do Six Sigma. Claro que está relacionado com mudança de cultura, claro que é uma filosofia que tem que ser implantado. Existe treinamento para essa ferramenta Six Sigma, porque não é tão simples, tá? Six Sigma, pessoal, é um curso que se faz. Esse curso você vai atingindo níveis, eles utilizam a lógica das artes marciais, então você vai atingindo cinturão branco, cinturão amarelo, cinturão verde, até chegar no Black Belt, que é aquele que é uma referência, tá? Em linhas gerais é isso, Six Sigma. Tem outra ferramenta chamada DMAC, ou DMAC, que é uma ferramenta que vai definir aquilo que precisa ser feito. Então, o DMAC quer dizer definir, medir, analisar, melhorar e controlar. A gente chama isso de metodologia de solução de problemas, também muito utilizado e é uma área bastante explorada. D de definição, M de definição, medição, análise. Analisei aquilo que eu defini, aí agora eu vou agir, né, para melhorar aquilo que eu identifiquei que precisa ser melhorado. Depois eu vou controlar para fazer com que de fato aconteça. Outra técnica, outra ferramenta, que também existe uma disciplina chamada Desenvolvimento de Produtos, que vai falar sobre DFSS, que é utilizada quando a gente está desenvolvendo algum produto que vai direcionar o sistema produtivo para que esse produto seja elaborado, ou melhor, produzido com foco no cliente. Por exemplo, uma garrafa que precisa de uma tampa mais larga ou mais fina para poder facilitar a sua abertura. Tudo isso está relacionado com o DFSS, que também vai monitorar a variabilidade, que também vai trabalhar com a melhoria contínua, que também vai olhar o produto de uma forma maior, multifuncional, como a gente diz. E o nosso último tema é o tema de análise de capacidade. Nesse tema de análise de capacidade, eu vou entender qual é o limite do produto fabricado por uma operação. E vou tentar entender como esse limite ele vai impactar na minha capacidade produtiva. E existem várias definições, vários conceitos que estão relacionados com a análise de capacidade, são alguns. A capacidade instalada é aquilo que eu considero sem nenhuma interrupção, ou seja, a capacidade, eu costumo dizer que capacidade imaginária, mas capacidade teórica do produto. Do produto não, da linha de produção, perdão. Da capacidade disponível, que é também chamada de capacidade de projeto, ou seja, é pensar qual é a capacidade que uma linha tem de sua produção máxima conforme a jornada de trabalho. Se eu tenho 8 horas de trabalho, eu vou produzir, por exemplo, 100 peças, que é essa minha capacidade de projeto. A capacidade efetiva é aquela que vai acontecer, ou que deveria acontecer, com as perdas que estão planejadas, feriados, troca de peça, troca de turno. E a capacidade realizada é aquela que de fato aconteceu. Costumo dizer que a capacidade realizada é a vida como ela é. Outros conceitos que estão relacionados com capacidade, a gente tem o conceito de custo, tem o conceito de receita. Custo está relacionado com o equilíbrio entre a capacidade de produção e a demanda. Nós temos
as receitas. E nós temos aqui o capital de giro, que é aquele que é impactado pelo excesso de produção, a qualidade que nós já falamos e o fornecimento, que é algo que está relacionado com perdas. Para finalizar, a gente tem esta tabelinha que mostra um pouco sobre a capacidade de produção e sua relação com elementos de alta sazonalidade. Se eu tenho produtos que são mais consumidos em determinada época do ano, eu tenho que me preocupar com o período que ele é mais consumido para que a minha capacidade produtiva consiga atender de fato a necessidade específica para um determinado período do ano. Bom, pessoal, isso era o que estava previsto para hoje. O nosso resumo, nós falamos sobre padronização, falamos sobre ISO, falamos um pouco sobre algumas filosofias relacionadas à qualidade, terminamos com análise de capacidade. Queria agradecer a presença do nosso aluno José Carlos e a nossa aluna Aline, que estiveram conosco aqui nessa gravação. Desejo a vocês bons estudos, um forte abraço e até mais. Obrigada, professor. Obrigada mesmo. Uma aula muito esclarecedora. Embora ajuda muito por causa do projeto que a gente está realizando e também o que o meu amigo aí falou, o projeto da vida, né? O projeto de vida. A gente vem executando isso aí sem saber exatamente, né, a origem, né? E a gente está executando essas ferramentas sem a gente mesmo saber. Mas show de bola. Muito obrigado, senhor. Valeu, Obrigado eu professor. pela sua presença. Valeu, Aline, valeu, Zé Carlos. Até a Valeu, professor. próxima. Até. Até.